sim, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ele que também é conhecido como o astronauta brasileiro, Marcos Pontes, do PL, foi eleito por São Paulo com quase 50% dos votos, 49,68%, foram 10.714.913 votos dos paulistas a Marcos Pontes, que já está conosco aqui na tela. Olá, bom dia, senador, parabéns pela sua eleição. Bom dia, Fabio. Prazer em falar com vocês. É um momento muito importante aqui. Bom dia, Fabiola. Bom dia a você, bom dia ao senador eleito. Parabéns pela eleição. Obrigado. O senhor, em todas as pesquisas de intenção de voto, né, e esse tem sido um assunto também, o senhor estava atrás, né? O senhor ficou surpreso com o resultado, quando viu aí quase beirando 50% dos votos? Ou não? Não foi uma surpresa para o senhor, senador? Olha, eu estive em muitos lugares no estado, conversei com muitas pessoas. Eu podia sentir ali, estando com as pessoas, todo o carinho, toda essa vontade que eu representasse, né, o São Paulo lá no Senado. Então, de certa forma, por esse contato, pelo contato com as pessoas, eu sentia que eu seria vencedor. Mas quando você via os números, em termos de pesquisas, né, eu sempre estava ali atrás, né, em cerca de 10, às vezes 15 pontos atrás. Mas eu trabalhei muito tempo com estatística também, então eu entendo que esses números eles têm as suas dificuldades em representar, né, um universo tão grande com uma amostra tão pequena. Então, estava muito confiante, viu? Numa escala de 0 a 10, senador, quanto o senhor atribui a Bolsonaro a sua eleição? Olha, eu acho que foi muito importante a presença do presidente, né? O presidente estar aqui em São Paulo em vários eventos, ter falado, né, bastante sobre isso. Então, é difícil colocar isso como uma escala, porque aí você vai ter que interpretar um comportamento de muitas pessoas com isso, mas eu diria que ele foi muito importante nesse aspecto e também o fato, né, desse trabalho de equipe aqui com o Tarcísio, né, também. A gente foi em muitos lugares juntos, trabalhamos muito juntos na campanha. Então, esse trabalho... Perguntar de modo diferente, o senhor acha que sem ele, sem esses eventos dos quais o senhor participou, o senhor foi a muitos palanques do lado dele, né? Sem ele o senhor teria sido eleito? Depende das condições que fossem, né? Por exemplo, se fosse uma eleição em que ele não estivesse participando da eleição, se fosse um outro candidato, talvez eu fosse eleito, sim, mas aí seria outro contexto, a gente teria que trabalhar esse outro contexto. Nesse momento, com a situação que a gente tem, com o presidente Bolsonaro sendo candidato à reeleição, né, com o Tarcísio, se ele não estivesse me apoiando, seria bastante difícil que eu fosse eleito. Mas, na verdade, o apoio do presidente Bolsonaro já começou na sua escolha, né? E o senhor mesmo já contou isso, né? Ele tem esse olhar político e é muito interessante porque ele conseguiu fazer 6 ex-ministros senadores, se não me engano, né, Josias? Acho que foram 6 no total, contando o Sérgio Moro, que foi ministro dele também, né? Além de outros secretários parlamentares e tudo mais. O senhor acha que ele tem essa visão política, senador? Por exemplo, o fato de ele ter te escolhido, porque eu lembro que você falou, foi uma missão que eu recebi, vamos lá cumprir, né? Tem um pouco disso. Eu acho que nem tinha muito na sua ideia de ser o candidato ao Senado. Foi o presidente Bolsonaro que lhe escolheu, né? E falou, não, tem chance, vai lá, né? O que aconteceu, para primeiro plano, era eu ser candidato a deputado federal. E isso que eu comecei a fazer a campanha ali na Alta Paulista, na região de Bauru, na região ali do Vale do Paraíba. E era uma campanha, logicamente, com esse foco, bem menor, né? E eu estava indo bem, sem qualquer problema. Então, quando surgiu, então, essa situação de que precisaríamos ter um outro representante para o Senado, né, junto com o presidente Bolsonaro, e o meu nome surgiu de alguma forma lá com ele, com o partido, eu fiquei muito feliz, logicamente, fiquei muito honrado, mas eu me senti praticamente, lembra do Ayrton Senna, quando saía do boxe, tinha algum problema na largada, ele tinha que largar do boxe e ia ultrapassando as pessoas. Eu me senti mais ou menos assim, que eu peguei para montar a campanha, iniciar tudo, praticamente em agosto, ali já se eu não me engano, foi dia 8, 9 de agosto, muito próximo do início oficial da campanha. Então foi um trabalho muito grande, com uma equipe muito pequena,
né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma equipe muito dedicada, né? Eu tenho que agradecer aí não só os meus eleitores, mais de 10 milhões de pessoas que confiaram em mim e vamos trabalhar juntos agora, mas também a minha equipe que trabalhou dia e noite aqui para que isso acontecesse, o próprio partido, que também ajudou muito, e o presidente Bolsonaro, logicamente, né? Se você imaginar o valor que, mesmo nas pesquisas, eram mostradas para ele, em termos de percentual de aprovação aqui em São Paulo, esse valor seria suficiente para a minha eleição. Então, acho que esse trabalho em conjunto aí foi o responsável por tudo isso. Senador, o PL fez uma bancada importante no Senado, né, a maior bancada do Senado, e vários aliados do presidente Bolsonaro foram eleitos ali, né? Mudou a composição do Senado. O Rodrigo Pacheco, que é hoje o presidente do Senado, tem a pretensão de ser reeleito para este cargo. Ele hoje não está bem posto no Palácio do Planalto, né? Andou contrariando o presidente. O senhor já refletiu sobre isso quando chegar lá em fevereiro do ano que vem? Que apito vai tocar nessa disputa pela presidência do Senado? Vocês já estão discutindo esse assunto? Não, ainda isso não passou ainda, vamos dizer assim, na discussão. Eu vou ter uma reunião com o presidente, se eu não me engano, não sei se amanhã ou depois de amanhã, tem uma agenda em Brasília, né, e que todos os senadores eleitos, né, nossos aliados vão estar lá. Então, acredito que isso possa ser discutido lá, mas por enquanto ainda não foi discutido. Mas o fato é que, tipo assim, pensando aqui, durante a campanha toda, eu foquei muito aqui no estado de São Paulo, né, nas demandas do estado de São Paulo, nas necessidades daqui. E então, a princípio, estou com todo esse plano aqui para São Paulo. Eu vou chegar lá, então, agora, conversando com os outros senadores eleitos, né, vamos discutir ali em conjunto o que fazer nesse sentido. Desse ponto, falando agora sobre o Congresso como um todo, não só o Senado, mas também a Câmara Federal, houve uma vitória muito grande do presidente. O pessoal fala bolsonarismo, né? Os apoiadores do presidente Bolsonaro. E um endireitamento, vamos colocar assim, né? Colocar mais à direita, mais conservador. Há algumas pessoas, senador, que estão muito preocupadas, por exemplo, com mudanças na legislação. Será que nosso país pode mudar? O que o senhor acha? Quer dizer, tem algum projeto de lei? Por exemplo, ontem estava até vendo o filho do presidente, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro também foi reeleito. E ele falou assim, olha, com essa bancada que nós temos, já é possível, inclusive, rever a questão das armas, o Estatuto do Armamento e mudar também muitas leis no nosso país. O que tem como foco do conservadorismo, dos candidatos eleitos com essa bandeira? O que vocês pretendem mudar no Brasil? Veja bem, eu acho que o primeiro ponto importante tendo essa bancada muito favorável ao governo, eu vejo como um ponto extremamente importante a reeleição do presidente Bolsonaro, que isso vai ser um presidente, um executivo alinhado, com um Congresso bastante alinhado, facilita muito a que nós tenhamos reformas estruturantes aí muito importantes para o país, né? Então, o primeiro ponto a se pensar é isso daí. Então, é uma das razões aí muito importantes de se ter a reeleição do presidente Bolsonaro. Nós temos reformas que precisam começar muito em breve, tempo paradas, vamos dizer assim, há muito tempo no Congresso, como a reforma tributária, que é essencial, a reforma administrativa também essencial. Então, a continuidade do governo e um Congresso alinhado nesse sentido vai ser muito importante. As outras pautas que possam ser colocadas, como você falou, questão de armamento, outras coisas mais nesse sentido, serão discutidas, né, uma a uma, mas eu vejo como essencial essa aproximação, essa força dentro do Congresso, para que a gente passe essas pautas que são essenciais para o país como um todo, né, e que sempre tiveram certas dificuldades de passar, né, dentro do Congresso, pelas dificuldades de coordenação entre os parlamentares. Então, acho que agora é o momento de fazer isso aí e ajudar o país a ser mais competitivo, né, do ponto de vista internacional, e também que tenha mais capacidade de desenvolvimento e investimento aqui dentro. Para ser específico, senador, está uma discussão hoje no Congresso sobre a hipótese de aumentar a composição do Supremo Tribunal Federal de 11 para 15 ministros, né? O presidente, se reeleito, terá a oportunidade de indicar 2. Se subirmos para 15, ele indicaria mais 3, né? O senhor enxerga com bons olhos essa proposta?
Para ser bem sincero contigo, eu ainda não parei para pensar sobre isso aí. Tem que analisar os prós e os contras, né? Isso tem uma corte maior. Mas é uma possibilidade, né? Lembrar que nos próximos 8 anos, mesmo com essa composição que nós temos agora, 5 ministros vão ser substituídos e vão ser sabatinados, etc. Então, já existe uma recomposição natural aí que vai acontecer nos próximos 8 anos. 2 agora nos próximos 4 e 3 nos 4 anos subsequentes. Então, é uma coisa a ser avaliada, né, e comparada aí com o restante do planeta, como que isso aí tem sido feito. Aliás, nesse ponto aí dos ministros do Supremo, o senhor é a favor de provocar não, mas aprovar o impeachment de um dos ministros do Supremo? Porque essa também é uma possibilidade em discussão. O Senado tem essa prerrogativa, essa obrigação da fiscalização do Supremo Tribunal Federal, e isso faz parte do equilíbrio dos poderes e faz parte também ao Senado manter, né, por causa dessa prerrogativa, manter também, né, que todos os ministros eles trabalhem dentro do que é previsto que eles façam, né, no Supremo, não extrapolem as suas funções ou não fiquem curtos, né, vamos dizer assim, que eles trabalhem exatamente no que é necessário fazer. Eu vejo isso com naturalidade, entendeu? Não é questão de chegar lá e perseguir ninguém, isso aí não faz parte, você tem que trabalhar com a lei, trabalhar com a Constituição, né? E da mesma forma que eu, como ministro de Estado, fui muitas vezes convidado a ir ao Senado ou à Câmara para falar, explicar sobre alguns dos projetos, algumas das políticas, tanto da parte de comunicações quanto da parte de ciência, tecnologia e inovações, é natural que você tenha esse contato, sendo o Senado responsável nessa fiscalização do STF, o contato com os ministros, algumas vezes chamados lá para explicar o que está sendo feito, e a partir daí a gente continua nas discussões, lembrar que isso não é feito só com um senador, né, isso é feito em conjunto, mas é importante, né, para a democracia que se tenha esse trabalho efetivo do Senado, né, na fiscalização do STF. Senador, o senhor fez menção aqui durante a nossa conversa ao encontro que haverá do presidente com os senadores eleitos, suponho que os senadores do grupo dele, né? E esse encontro é para discutir a participação dos senhores na campanha. Que tipo de auxílio o senhor imagina que esses parlamentares eleitos podem dar à campanha do Bolsonaro agora no segundo turno? Só emendando uma, Josias, Sérgio Moro vai nesse encontro? Porque rolou uma informação de que ele teria ligado para o presidente Bolsonaro ontem. Ele estará nessa reunião? Bom, essa primeira pergunta do Moro eu não sei. É que eu só recebi o convite e o convite não veio com a pauta, né? Mas eu acredito que seria sem dúvida nenhuma, uma pauta bastante importante da discussão da reeleição do presidente, como nós podemos participar na campanha, né? Eu já estou bastante engajado em fazer isso, participar na campanha do presidente, e o fato de eu ter um nome conhecido no Brasil todo, eu posso ser de bastante ajuda nos outros estados também, assim como participar, né, na campanha do Tarcísio, aqui em São Paulo, né, que eu pretendo ajudar bastante aqui em São Paulo também. Então, vou estar meio dividido aí entre aqui, né, a campanha do Tarcísio e a campanha do presidente em outros estados também. O senhor tem ideia de quantos serão os participantes dessa reunião? Não sei, que eu recebi só o convite, eu não tive... E vai ser amanhã? Deixa eu dar uma olhada, só um momento aqui. Vê aí no seu WhatsApp, pergunta aí se Sérgio Moro vai, já aproveita e manda um zap aí pro presidente, pra gente ver se é verdade essa história, porque vai ser curioso. Amanhã às 16 horas. Né? Amanhã às 16 horas. Amanhã às 16. Ô, senador, uma outra questão. O senhor foi o ministro da Ciência e Tecnologia. O senhor é um cientista, né? Defende a ciência nesse sentido. Sabe que os institutos de pesquisa são institutos de ciência, né? De pesquisa, é uma ciência, né? E há, nesse momento, uma discussão sobre a divergência que aconteceu dos resultados das eleições
com o que estava aparecendo nas pesquisas. Os institutos estão explicando isso, que isso é normal, porque as pesquisas, na verdade, são fotografias, né? E as eleições são, na verdade, um filme. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, senador, e se o senhor concorda ou não com essa ideia de alguns apoiadores do presidente de criminalizar os institutos de pesquisa, punir institutos de pesquisa por causa de suas pesquisas. O senhor é a favor disso? Não, eu não acho que tem que ser uma coisa radical. Lembro do seguinte, eu sou engenheiro também, eu trabalhei bastante com estatística, né? Lembrando que sou engenheiro de aeronáutica, trabalhei com ensaios em voo, né? Testes de aviões, e certamente com muitas amostras e muita estatística, né? Para analisar dados coletados em voo. O que acontece, né, nessas situações é que você tem um universo grande que precisa ser representado por uma amostra pequena. Se esse universo fosse completamente homogêneo, uma amostra pequena, ela seria suficiente para demonstrar o total. Mas não é assim. Existe um universo bastante heterogêneo, com muitas alterações quando se fala de política, e essas alterações, lembrar que é uma alteração dinâmica também ao longo do tempo, né? Então, daí vem parte da dificuldade de uma amostra, né, de 2, 3 mil eleitores representar o que pode acontecer num universo grande, aí, no caso de São Paulo, de 34 milhões de eleitores. Aí, pensando nisso aí, também tem a questão da metodologia e como que essa amostra ela é dividida, né? Procura-se sempre, pelo que eu vejo, dividir essa amostra segundo o percentual de homens e mulheres e assim por diante, questão de salarial também. Mas o fato é que uma pequena variação na metodologia, uma pequena variação na amostra, causa uma variação muito grande de resultados. O que tem que se prestar atenção é como que essas amostras sendo feitas em sequência, o que elas mostram em termos de alteração. Ou seja, se você observar no meu caso, por exemplo, né, o Márcio França, a Janaína e os outros já estavam como candidatos ao Senado, pré-candidatos durante bastante tempo. Eu entrei no finalzinho ali, para o começo da campanha. E aí, embora tenha uma dispersão muito grande de pontos, quando você vê a linha média calculada ali no meu caso, nos outros você vê que é uma linha ascendente e exponencialmente ascendente. Então, era de se esperar que em algum ponto, por causa dessa dinâmica, em algum ponto eu ultrapassaria o Márcio França, né? Então, essa tendência é muito importante se verificar. Quanto à utilização, né, suposta utilização, vamos dizer assim, de dados, de pesquisas, para tentar induzir o eleitor a um lado ou outro, que tipo de voto útil, não? Isso aí pode ser analisado de forma a se fazer uma investigação, uma auditoria sobre isso aí, mas tudo isso tem que ser feito com parcimônia, tem que ser feito da maneira correta. Mas o senhor acha que isso aconteceu, senador? Por exemplo, o que o senhor acabou de explicar é exatamente o que os cientistas estão explicando, os diretores dos institutos de pesquisa. A sua curva, ela estava em crescimento. Você conversava com as pessoas na rua, ninguém sabia direito em quem ia votar, não tinha nem ideia, foi descobrir no dia da eleição. De senador, sempre houve isso, muita dificuldade em acertar, né? Mas o senhor acha que houve manipulação no país por causa das pesquisas? Acha que pode ter alteração de resultado, como alguns que apoiam o presidente falam isso? Isso é difícil de se dizer dessa forma, né? Por isso que eu falei que é necessário se fazer uma análise um pouco mais aprofundada, com tipo uma auditoria, né, para se verificar isso. Pode ser feita a pesquisa sobre a pesquisa, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o seu voto ele é influenciado através de uma pesquisa, né? Pode ser feito isso, né? Um conjunto, e a partir daí acho que são lições aprendidas, né? Eu acho que você colocar uma padronização de metodologia, por exemplo, é interessante, que você não teria tantas dispersões entre institutos diferentes, né? A colocação ou a apresentação mais transparente de tudo isso aí, né, para que seja feito, e talvez, né, evitar a apresentação de dados de pesquisa na última semana antes ali da eleição, né? Eu acho que é importante deixar com que o eleitor pense por si, né, a respeito de qual candidato é melhor, Esse, melhor esse é para. esse é um dos pontos, senador, que as pessoas que evitam falar em criminalização falam na proibição da pesquisa
em alguns dias antes da eleição, no pressuposto de que isso é uma providência menos draconiana e tal, mas não acha temerário permitir que os comitês de campanha façam as suas pesquisas, os bancos contratem suas pesquisas para saber qual é o candidato que merece o seu financiamento, e justamente o eleitor, que é o dono do voto, seja privado da informação disponível na pesquisa, até para influenciar o seu voto mesmo. Suponha que um eleitor que não quisesse a eleição do Márcio França, que preferisse que o senhor chegasse ao Senado, tenha migrado ia votar em outro candidato lá, na Janaína, por exemplo. Não, vou votar aqui no Marcos Pontes, está em segundo, porque eu acho que é melhor ele do que o Márcio França. Não é razoável que o eleitor tenha esse direito de utilizar uma informação da pesquisa para decidir o seu voto? Eu, por exemplo, né, nunca me baseei muito em pesquisa para definir para quem eu iria votar. Eu sempre fui focado no que o candidato apresenta, quais são as propostas e assim por diante. Eu acho importante a apresentação. Acho que não a pesquisa como um fator influenciador do voto, mas sim o que o candidato apresenta como um fator influenciador. Lógico que vão continuar acontecendo as pesquisas internas, vamos chamar assim, né? Mas eu continuo com essa tese que você pode deixar aí um tempo sem esses dados no final, e deixar o eleitor decidir, né, como ele quer, baseado no que o candidato apresenta. Eu pensei que o senhor tinha sido convencido pelo Josias, não, mas ele voltou atrás. Depois ele falou, eu achei boa essa, porque o Josias começou a falar e falou, é verdade. Aí depois ele falou, aí eu não entendi. Pesquisas internas. Porque assim, eu acho que, e aí eu acho que é uma coisa muito interessante, né? O senhor já foi eleito e tudo mais, e tem esse carinho do povo brasileiro, né, senador? Eu acho que existe isso. O senhor foi o astronauta brasileiro, tem essa marca aí do Brasil. As pessoas esperam que o senhor defenda a ciência no Senado brasileiro. Isso é muito importante, o senhor sabe disso, né? No mundo inteiro, nós não queremos ficar atrás, né? Queremos avançar na ciência, e eu acho que isso é um compromisso que o senhor até cumpriu aqui, falou conosco antes de ser eleito, falando que sim, vai defender a ciência, vai defender muito a educação. Eu acho que essas são bandeiras fundamentais de transformação no nosso país e que os brasileiros esperam do senhor certamente. Não sei, eu acho que é algo que está ali em discussão agora, com muito receio do que pode vir. Só uma última pergunta, senador, em relação à campanha de Bolsonaro, né? Ele ficou atrás de Lula no primeiro turno, tem 6 milhões de votos de diferença. Há uma expectativa grande por lado do PT de Lula ser eleito, né? E há uma expectativa gigante do outro lado de que ele vire esse jogo. A gente está falando de resultado de urna, não estamos falando de pesquisa, de ele virar esse jogo. Como que ele vai virar esse jogo na sua análise? Por onde Bolsonaro tem que buscar votos? Onde ele tem que buscar votos? Olha, isso é uma coisa extremamente importante nesse momento, lembrar que o tempo não é tão grande assim para que seja feito todo esse trabalho. Observa-se ali uma necessidade maior de trabalho nos estados do Nordeste do Brasil, que a gente teve um valor menor por ali. Minas Gerais também, importante esse trabalho em Minas Gerais, né? E eu acho que isso deve ser um trabalho em conjunto. Em conjunto, que eu quero dizer é o seguinte, né? Não é só o presidente, a equipe do presidente, mas também utilizar todos os senadores, os deputados eleitos, etc., para capilarizar esse trabalho dentro e mostrar o que tem sido feito pelo governo. Muita coisa foi feita, inclusive no Nordeste, né? Principalmente no Nordeste. Então, tem que se mostrar isso aí para o eleitor, ou seja, mostrar quais são as propostas. Eu acho que é importante ressaltar as propostas sempre, é o que eu fiz a minha campanha inteira, né, falar do que você pretende fazer para que o eleitor perceba aquilo lá que dá um benefício para ele. Eu não sou muito a favor das críticas durante uma campanha, eu acho que é melhor mostrar o que se pode fazer e também, né, dentro desse contexto, né, como um todo, né, reforçar e muito, né, essa imagem do governo junto aos eleitores, usando aí TV, rádio, tudo isso aí, mas sempre uma imagem positiva, né? Eu vejo sempre mais efeito com aplicação positiva, trazer a esperança pessoal e focar nos mais vulneráveis, uma coisa que é extremamente importante no nosso país,
né, focar nas pessoas que estão mais em dificuldade. Né? Mesmo aqui em São Paulo, se fala o estado mais rico da federação, etc., a gente tem aí muitas pessoas em vulnerabilidade. E isso acontece muito no país com as diferenças. Então, o governo pode, deve, né, e já tem feito esse trabalho, e precisa ser reforçado isso aí e mostrar para as pessoas que, através desse governo, o Bolsonaro, eles vão ter mais oportunidades para crescer na vida, sair da situação de vulnerabilidade e, vamos dizer assim, entrar no mercado de trabalho. Resumindo, é para esquecer o ataque à urna eletrônica, é isso? Esquece o ataque à urna eletrônica, ao Supremo, mostra os dados do governo, é isso? É esse o caminho? Eu vejo o foco sempre propositivo, sempre o trabalho mostrando para as pessoas, olha, é isso que você tem, é isso que você pode ter, de que forma a gente vai fazer de novo. Eu não consigo fugir desse tema através da educação, porque eu saí da periferia. Eu sei que através da educação profissionalizante, você consegue sair dessa situação, né, e ter sucesso na vida. Vamos mostrar como que dá para fazer isso, e dá para fazer, entendeu? Mostrar que o governo tem trabalhado com isso, né, que nós temos aí uma série de programas essenciais, importantes, né, recuperar ali, trazer tudo que foi feito através do Ministério da Cidadania, desenvolvimento regional, infraestrutura, né, saúde, tudo isso trazer para o pessoal e falar assim, olha, vamos para frente aqui e é isso que a gente vai oferecer para você. As pessoas precisam ter esperança no nosso país, tudo aí, sabe? E precisa dessa esperança e depois somar Esse é o slogan do opositor, senador. Cuidado, a esperança é o slogan do opositor. Você está falando outra. Não tem problema. O fato é que todo brasileiro precisa ter. Eu lembro que eu sempre falei assim, é possível. Então, é possível significa, né, tem esperança que você vai conseguir, né, chegar lá. Temos que liberar ele, Josias. Mas, desculpa, vai lá, rapidinho. A última pergunta só, porque o senhor está falando de fazer propaganda daquilo que é positivo do governo, que o governo fez e tal, e o senhor acha que o presidente deve insistir nessa propaganda que ele faz negativa em relação ao opositor, que apresenta o Lula como corrupto, ladrão, ex-presidiário, ou o senhor acha que deve abandonar isso também em benefício da propaganda positiva do governo? Essa parte da corrupção do PT e etc., isso já é realidade. Ou seja, basta a pessoa entrar no Google, colocar corrupção PT, que aparece todo o fato, não precisa ficar ressaltando isso o tempo todo, que o pessoal aí com o mínimo de conhecimento já consegue pegar isso. Então, isso é fato. Então, acho que a gente tem que focar aí no que a gente pode fazer, né, para o futuro. Isso é a parte importante.